Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. E você está fazendo a jornada da graça? Que bom! Olha, hoje eu creio que você vai ouvir o Dr. David Buzik e vai ficar arrepiado. Dr. David Buzik, além de ser um grande cristão, um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo e muito inteligente. E hoje ele vai abordar contigo a graça preveniente. A graça preveniente é algo muito maravilhoso e tem que ser muito bem entendido por cada um de nós. E mais do que isso, conhecida, porque é a forma como Deus trabalha em todos os seres humanos para revelar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós precisamos entender algumas coisas e coisas muito bonitas da vivência do Dr. David Buzik que vão ser abordadas neste vídeo que você vai assistir logo depois aqui. Sabe, meus irmãos, todos nós somos feituras de Deus e Ele nos fez porque nos ama. E Ele elegeu todas as pessoas a serem salvas. A Bíblia diz isso, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Porém, o pecado, ele veio aniquilar o homem, matar o espírito humano. E como Deus sendo espírito e o nosso espírito estando morto em delitos e pecados, como nos achegaríamos a Deus? Se não fosse a sua graça preveniente, isso nunca aconteceria. Mas não vou dar spoiler aqui. Vamos deixar que o Dr. David Buzik fale contigo. Amém? Muito bem. Assista, compartilhe em nome do Senhor Jesus. Cresça na graça em nome de Jesus. Deus te abençoe. Olá, sou David Buzik. Bem-vindo novamente a Caminho, Verdade, Vida. Estamos na terceira semana de nosso estudo de 7 semanas sobre o discipulado como uma jornada da graça. Na última sessão, exploramos o mistério da graça maravilhosa de Deus. A graça de Deus é pessoal e chega até nós na pessoa de Cristo. Sua graça desafia nossas categorias humanas de relacionamentos e interações. A vida do discipulado é uma jornada da graça. Começa com a graça, está empoderada pela graça e cheia da graça do começo ao fim. Hoje, vamos refletir sobre o capítulo 2 e a graça que vai adiante de nós. Experimentamos a graça de Deus de maneiras diferentes. Elas não são tipos de graça diferentes, mas várias maneiras com que experimentamos a graça de Deus na jornada de discipulado. Nas sessões seguintes, examinaremos cada uma delas em detalhe, bíblica, teológica e experimentalmente. Começamos pela graça preveniente. A graça de Deus não começa no momento da nossa salvação. Ela precede até a consciência da nossa necessidade de Deus. Nós não buscamos Deus naturalmente. Deus nos busca. Há um termo teológico para isso: graça preveniente. A graça preveniente significa simplesmente que Deus vem até nós antes de chegarmos a Ele. A graça de Deus nos busca e nos alcança onde estamos. Às vezes, os cristãos começam o testemunho de sua experiência de conversão com a seguinte declaração: cheguei a Cristo quando era criança numa escola bíblica de férias. Ou, cheguei a Cristo no acampamento de jovens quando tinha 14 anos. Estas são tentativas genuínas de recontar um tempo e um local específico quando tiveram um encontro com Deus e experimentaram um novo nascimento em Cristo. Por mais genuínos que esses testemunhos sejam, eles não são exatamente precisos, porque ninguém nunca chega a Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem vem até nós.
Numa carta muito importante escrita aos primeiros cristãos gentios, o apóstolo Paulo diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Ele não diz que estávamos doentes nos nossos pecados ou presos neles. Não, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Estávamos todos nesta condição de mortos-vivos. Não conseguíamos responder. A ajuda teve que vir de fora. Portanto, de acordo com Paulo, as outras passagens bíblicas, Deus intervém na nossa situação desesperada e faz algo por nós que não podemos fazer por nós mesmos. Deus nos alcança onde estamos. Pelo poder do Espírito Santo, Deus se move em nossa direção e desperta nossas sensibilidades espirituais. Esta realidade leva a um pensamento profundo. Até a nossa capacidade de dizer não às orientações de Deus só é possível porque a graça preveniente de Deus já nos alcançou. Somos livres para responder a Deus apenas porque Deus libertou a nossa consciência espiritual para o fazer. O movimento da graça sobre nós precede qualquer resposta a Deus. Deus nos busca antes mesmo de o buscarmos. Antes de darmos um passo, Deus está lá. A graça não é irresistível, mas ninguém fica sem o convite de um relacionamento pessoal com Deus. Isto significa que não encontraremos pessoas que não tenham sido afetadas pela graça preveniente. Certamente, alguns serão mais resistentes ou receptivos do que outros. Mas podemos ter a certeza de que Deus tem estado fielmente ativo em suas vidas muito antes de entrarmos em cena. A graça sempre acontece primeiro. Há uma diferença entre graça providencial e graça preveniente. A forma como a providência de Deus intercepta a vida de cada pessoa é profundamente misteriosa. Quando, onde e em que família uma pessoa nasce é uma questão de providência. O porquê de uma pessoa nascer numa família hindu na Índia em 1765, enquanto outra pessoa nasce numa família cristã em Moçambique em 2020, são questões de providência. A providência de Deus carrega vários graus de responsabilidade espiritual. Aquele a quem é dado a oportunidade de ouvir o Evangelho ao longo da vida será julgado de maneira diferente do que aquele que nunca ouviu sobre o nome de Jesus. Essas são questões acerca da providência divina. Se a providência é o lugar onde Deus nos coloca, a prevenção descreve as maneiras multiformes com que Deus se encontra conosco. Todos recebem a mesma graça que antecede a salvação. Uma vez, conheci um grupo de pastores cristãos que vivem em um lugar onde é difícil ser seguidor de Cristo. É legal ser cristão, mas existem leis nacionais restritas contra o proselitismo de uma fé para outra. O evangelismo cristão aberto é severamente punido com prisão e até morte. Perguntei aos pastores como é que o evangelismo acontecia num ambiente tão hostil e perigoso. Após alguns momentos de silêncio, um pastor respondeu: sonhos. Não entendi e por isso pedi que me explicasse. Centenas de vizinhos têm tido sonhos durante a noite. O Cristo ressuscitado aparece a eles em toda a sua beleza e majestade. Quando acordam, eles vêm nos fazer perguntas. Conte-nos sobre este homem que se revela a nós durante a noite. Quando eles perguntam, é nossa obrigação responder. Não estamos evangelizando. Estamos apenas fornecendo evidências de nossa experiência para explicar as experiências deles. Muitos deles estão entregando suas vidas a Cristo desta forma. Em lugares onde a igreja está diante de portas fechadas, o Espírito de Deus está diante de nós. A graça preveniente de Deus não conhece fronteiras ou barreiras. O amor de Deus busca incansavelmente até as pessoas mais difíceis, resistentes e hostis. Elas podem nunca responder com a fé obediente, mas não podem escapar da presença penetrante de Deus que não deixa de amá-las e atraí-las. Essa tem sido a repetida história do filme Jesus. Este filme narra dramaticamente a vida de Cristo. Tem sido um instrumento eficaz na graça da vida de milhares em todo o mundo. Foi apresentado a pessoas nas áreas mais remotas, onde o nome de Jesus nunca foi falado.
Às vezes, o chefe de uma tribo levanta-se no meio da apresentação e diz: "Pare! Conhecemos este homem. Ele apareceu aos nossos antepassados há muitos anos e revelou essa história de salvação. Ele disse que um dia alguém viria nos dizer o seu nome, e agora sabemos que o nome dele é Jesus." Como acontece sempre, o Espírito de Deus está muito à frente da igreja. O Espírito Santo vinha cultivando o solo do coração das pessoas para receberem o Evangelho. A graça preveniente encontrou-se com o desígnio providencial de Deus muito antes da igreja chegar para proclamar as boas novas. Como resultado, frequentemente, uma tribo inteira professa sua fé em Cristo. O evangelismo cristão não é um ato isolado, nem um momento solitário. Acontece nas interações relacionais estimuladas pelo Espírito Santo, que aparece antes, sempre graciosamente. Nenhum cristão pode olhar para o espelho retrovisor da vida e deixar de ver as maravilhosas maneiras pelas quais Deus agiu para despertar e levá-lo ao arrependimento e fé em Cristo Jesus. Crer no poder da graça preveniente faz com que seja impossível não ficar desesperado por alguém que ainda não se tornou cristão. Nunca devemos deixar de lado a esperança acerca de alguém, porque Deus também não o faz. A confiança dos evangelistas não repousa neles mesmos, nem na capacidade daqueles que ouvem o Evangelho. Em vez disso, a nossa absoluta confiança é que o amor de Deus é para todos. É extravagante, implacável e imutável. Estou ansioso para estarmos juntos em nossa próxima sessão, quando iremos explorar o significado da graça salvadora.